lembrar que eu estou fazendo isso em todos os encontros, eu estou gravando, estou subindo numa página no YouTube, e aí eu compartilhei o link com vocês. Hoje de manhã a gente recebeu o Sesc, foi foda, nossa, várias ideias, vários trampos possíveis, então eu vou compartilhar com vocês, tá? E bom, deixa eu sentar então aqui para apresentar a nossa convidada muito especial de hoje. Hoje a gente vai encerrar com a Silvana. Ai, mas tô muito feliz, porque, ela veio de, é isso. Não ganha nada pra vir, vem mesmo pra encontrar vocês, pra trocar ideia, trocar experiência, e contar dessa experiência. Que nem ela teve na minha banca de doutorado no dia 25 de junho, também não ganha nada, né? Lê o trabalho, elabora lá o que vai falar. Uma tarde, a banca durou 4 horas, era até pra durar mais, né? A gente teria ido mais se tivesse deixado. E é isso, né? É isso. Eu conheci a Silvana numa banca de doutorado há um mês atrás, né? E aí eu chamei a Silvana porque realmente ela fez um trabalho de doutorado que foi muito interessante dentro do ensino de sociologia, na Unifesp. E aí eu conheci uma profissional com uma longa trajetória na EAD, o que dá quantos anos, Silvana? Que você 20 anos? Aí. 20 anos de EAD, então a Silvana conseguiu acompanhar muitos movimentos dentro da EAD, né? E o trabalho da Silvana tem uma característica que me interessou muito, que já é o título, né, Silvana? Que é, como que é mesmo? Da barriga do monstro, algo mais ou menos assim, da barriga do monstro, a professora Ciborgue investigando práticas docentes na EAD. E essa noção de professor ciborgue me interessa, porque, enfim, eu acho que eu fui parar na sua banca por isso, porque eu venho estudando essa questão do ciborgue já há muitos anos, especialmente em torno de uma filósofa que eu tenho me dedicado, que escreveu o Manifesto Ciborgue em 1989, que é a Donna Haraway, uma bióloga filósofa, que é a autora que a Silvana trouxe para pensar essa noção de professores na barriga do monstro, E o que significa muito essa noção do professor ciborgue é esse professor conectado com as tecnologias e que não é uma conexão passiva, no sentido apaziguada, que legal, estou aqui nas tecnologias. É também isso, e é isso que é legal o trabalho dela, alguém que tem muito sonho, muita utopia, realmente acredita nessas ferramentas, que é possível fazer coisa boa, ao mesmo tempo que enfrentando desafios muito pesados, Então, viver essa contradição, estar no meio disso, vendo as potências e vendo os problemas, é o que caracteriza essa noção do ciborgue no seu trabalho, Então, foi a partir daí que a gente se encontrou. Então, trouxe ela porque alguém consegue ter uma perspectiva crítica, ao mesmo tempo consegue ver as potências dessas ferramentas. E a gente precisa de posições assim e não de soluções finais, respostas finais sobre essas questões, porque está tudo acontecendo, tudo em movimento ainda, Então, vamos lá, E a Marília, inclusive, foi... eu tenho um orientador, assim... acho que é bom saber quem é o orientador dela, que é assim... Eu fiz graduação e mestrado na USP. Então, eu queria fazer o doutorado lá na Faculdade de Educação. Mas, para falar em EAD, até a pandemia, era um palavrão. Eu sou da EAD, não sei o que, o povo já saía correndo. Então, assim, quando eu fiz a conta pela última vez, 13 vezes, É lógico que... Ela tentou 13 vezes 13 vezes. 13, acho que uma no Mackenzie, o resto tudo em pública, E é lógico que o projeto foi mudando ao longo desse tempo. E essas 13 vezes foram ao longo de uns 5 anos, Porque quando eu fiz o mestrado, eu já não aguentava mais ver, eu tinha tido filho, tinha não sei o quê, precisava trabalhar. E aí o mestrado abriu muitas portas, assim, de imediato, assim. Então o doutorado foi uma coisa que ficou para depois. E eu tentava e não rolava. Na pandemia rolou, porque a entrevista foi online, E eu acho que eu estava falando sobre EAD no meio da pandemia online, então tudo casou ali. E aí, na Unifesp, era totalmente diferente, A gente não tinha que indicar o orientador. Ao contrário, agora eu não sei, mas naquele processo não. Eram eles que numa reunião pegavam os trabalhos e falavam para o aluno. Então eu tinha 2 professores, os 2 bonitos ainda por cima, querendo meu trabalho. Eu falei, gente, não existe.
Né? Isso não existe. Eu tinha tomado tanta porrada, assim, foi uma coisa... E o Henrique, né, é um professor que trabalha nesses limites, né? É um professor de sociologia, ativista, né? Fotógrafo, de uma sensibilidade muito grande. E aí, na hora de compor a banca, ele falou da Marília, que é tradutora da obra da Dana Haraway. Não é... Porque a obra da Dana Haraway, assim, ela escreve de uma maneira, né? Assim, bastante truncada, assim. Não é difícil, mas ela faz referências a muitas coisas, né? E aí eu falei, nossa, a minha tese tem muito, assim, né? Tá ancorada na vida da dona, e aí vem a Marília. Aí a Marília começa a falar com essa voz, assim, então, Silvana, eu vim aqui para bagunçar, mas assim, né, virar tudo do avesso, mas vamos lá com calma. Ela ia falando, a gente assim... gostoso. Nossa, você não sabe o que é uma banca, né, que você tá toda aquela tensão e a pessoa vem e te traz, assim, tanto carinho, né? Você vai ter que me cortar, porque senão eu vou embora. Não, né? legal. E aí acho que o Henrique Parra é bom saber quem é. O Henrique Parra, ele é um nome importante, porque o Brasil tem um dos movimentos de software livre mais importantes do mundo, né? Especialmente nos anos 80, final dos anos 90. A gente tem aqui na universidade um dos grandes representantes desse movimento, que é o professor Sérgio Amadeu, né? Se vocês peguem, vão atrás, conheçam o trabalho do Amadeu. Ele foi muito importante na minha trajetória, quando eu estava trabalhando em filosofia da tecnologia em 2006. E o Parra vem então desse movimento do software livre, que é um movimento que no Brasil tem um termo muito bom. É a galera que vai discutir gambiarra, que vai discutir... Era um conceito muito importante no final dos anos 90, o conceito de gambiarra, que é como um país de terceiro mundo consegue enfrentar o desnível tecnológico com os países do primeiro mundo, né? E tem um outro termo bom que eram cyberpunks de chinelo, né? Que enfim, vem ali do Gibson, né? Que escreveu do movimento cyberpunk, anos 80, 90... E foi um movimento muito ativo que levou no governo Gil a criação dos pontos de cultura digital, que foi uma época em que você tinha, de fato, em todas as cidades, pontos de grupos de meta-reciclagem, que era você pegar seu computador velho, levar seu hardware, espaços de trabalho coletivo, comunitário, produzindo tecnologias, produzindo softwares. E tudo isso com muito sonho de fazer do Brasil um país diferente. Esse projeto da cultura digital open source, vamos dizer assim, de open education, né, de ciência livre, tecnologia livre, ele quebra após 2016. Né? E aí, 2019, no governo Bolsonaro, você vai ter esses pontos desaparecem, né? E hoje a gente está num momento muito difícil, assim, né? Para os movimentos, né? Então, o Parra é um professor do ensino de sociologia que tem vem desse movimento. Então, a Silvana ter trabalhado com ele é muito bacana. Eu deixo o nome dele para vocês precisam entender um pouco. Quer discutir tecnologia criticamente? Vai atrás dos trabalhos do Henrique Parra, vai atrás dos movimentos de software livre no Brasil, que ainda as pessoas estão aí, estão vivas. Mas o que aconteceu é que muita gente perdeu o trampo, o movimento ele se quebrou porque as pessoas precisaram cuidar da vida. Enfim, não é disso que se trata aqui. É Henrique Zoc Martins Parra, mas se colocar Henrique Parra, vocês conhecem. Inclusive, ele vai ter uma disciplina agora no segundo semestre lá, que ela deve acontecer presencialmente e virtualmente, será híbrida, porque cada aula, acho que inclusive o Sérgio Amadeu dará uma das aulas. Eles são muito próximos. Então, vale a pena, assim, ir atrás. Eu não sei quais são os pré-requisitos, mas ele é super acolhedor também. E a gente está falando nisso porque a gente está discutindo tecnologia desde a quarta-feira passada, então é bom ter essas referências para quem quiser ir atrás, né? Na quarta-feira a gente abrimos as plataformas do governo e, de fato, a situação que a Silvana, como ela acompanhou a história disso, ela consegue trazer para a gente um pouco de leitura crítica disso, né? Então eu vou começar, Silvana, como eu estou começando com todo mundo, que é contar um pouco a sua trajetória até onde você está hoje. Como ela fez muita coisa, a gente vai precisar ajudando ela para a gente conseguir chegar e fazer um diagnóstico da situação atual da EAD e, sobretudo, o que tem de oportunidade de trabalho para estudantes de licenciatura dentro da EAD hoje. Né? Então, acho que a tua trajetória já conta um pouco como é que você chegou, se você chegou como tutora, ou se você chegou como produtora de material, né? Então, é pensar que
ao contar a tua trajetória, a gente também já vai estar ouvindo as possibilidades de trabalho. Aí quando chegar no hoje, é que você vai contar o que sobrou disso tudo e como é que está a situação hoje. Tá? É um grande papo, a gente está aqui para ouvir tua história, então vamos... E vai me cortando, me cortando, e porque vocês senão... também vão puxando, fazendo, né? Geminiana com acidente em gêmeos, fala. Ela é terrível. Né? Então tem que dar uma travada, assim, senão... Muito bom. Mas eu vou estar aqui para te ajudar também. Primeiro eu queria dizer, assim, que sexta-noite, Universidade Federal, sei lá que horas são, estarem aqui é um ato político, né? É um ato de resistência, é muito bacana, assim, eu agradeço todo mundo, né, pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês, assim, muito legal ver, assim, é isso que dá até arrepia, assim, dá, sabe, aquele ânimo, assim, de trabalhar com gente mais jovem é muito bacana, né? Eu assim, adoro, acho que desde o ensino médio, assim, trabalhar com jovem ensino médio, com criança não, com criança não rola, não é meu perfil, porque eu falo muita bobagem e aí elas falam palavrão, falam bobagem, não dá, né? Já cansei de sair de sala de aula achando que hoje eu sou demitida, e não, nossa, quantas vezes, eu perdi a conta, e não, né? Então tem que ser, né, do médio para cima. Então assim, sou mais uma representante do século passado, né? Que pôde acompanhar, assim, várias transformações, né? Sou daquela geração que teve os primeiros e-mails, assim, do UOL, que a gente pagava para ter e-mail, né? Era BOL? Na época tinha o BOL também, né? Que era Brasil Online, mas o UOL da Folha de São Paulo, né? Que existe até hoje e é pago, inclusive, né? E assim, vamos começar do começo, né? Eu trabalhei... minha formação no ensino médio foi ensino médio técnico, né? Eu fiz um curso chamado Mercadologia, que era marketing, né? Em Santana, na Zona Norte, né? Um colégio público, um colégio da prefeitura. E ele me abriu assim, algumas possibilidades, então eu já trabalhei sempre na área de marketing, ou trabalhei numa editora, depois no jornal, depois numa agência de propaganda. Então essa era a minha área. Aí eu fui fazer ciências sociais, aquela coisa assim, tipo, vou estudar, assim, tipo, hobby, porque a minha ideia depois era fazer pós em marketing, né? Na SPM, que era o grande, né? Já custava caro, hoje é um absurdo, né? 5 mil, 6 mil, uma mensalidade lá de qualquer coisa, mas era uma escola referência, não era muito mais do que hoje. E claro, fui fazer ciências sociais e o curso de ciências sociais, assim, é difícil você passar por ele. Qualquer curso você não passa incólume, né? Você sai outra coisa. Mas acho que curso de ciências sociais, eu peguei uma época que os mestres assim estavam se aposentando, né? Então eu tive aula assim com os grandes, sabe? Gabriel Con, Francisco Verfort, Gildo Marçal Brandão, a galera assim que escreveu os livros, né? Da área, assim, eram os nossos professores. A Lilian Schwartz estava entrando na USP naquela época. Então assim, tive, né? Nossa, assim, só gente muito boa. E eu trabalhava com marketing e tal. Então, assim, eu trabalhava na época em que, para a gente mandar um arquivo para gráfica, né? Quando eu trabalhava na agência de propaganda, para mandar um arquivo para o jornal, ele ainda virava um fotolito, né? Virava uma outra coisa para depois entrar numa máquina e sair. Então, venho daí. Ainda cheguei a ver uns caras fazendo desenho de anúncio, assim, para sair no jornal, né? Depois, com o tempo, a coisa foi andando, chegou uma hora que você fazia um arquivo, salvava num dispositivo e levava para a gráfica, né? Aí vieram as impressoras que já liam o arquivo e já rodava direto. Agora, né, você manda direto o arquivo, né? Daqui a pouco a impressora que vai fazer um anúncio, né? Enfim, e aí nesse processo todo, cadeias de trabalho aí, né? Foram sendo engolidas, né? Aquele cara que desenhava chamava pestapista, fazia o pestap, né? Fazia a arte final dos anúncios, né? Verdadeiras, né? Artes, assim, maravilhoso. Então, essas cadeias todas foram... Porque mesmo quando a gente tinha internet, né? O arquivo o anúncio era um arquivo muito pesado para ir pela internet, né? Então, você tem toda uma... A partir do momento que a internet se tornou mais rápida, né? Então, e as cadeiras entram no espaço, desculpa. Fica à vontade aí, gente. Tem cadeira aqui, tem duas aqui. Tem aqui. Tem uma aqui. Tem uns puff da hora ali, hein?
Bom, isso aí. A gente entende. Então, assim, estou contando isso só para dizer que essas transformações, né, para a gente que é nascido, a gente que conseguiu ver, né, que conseguiu usar o orelhão, guardava a ficha no bolso, que passou por isso, né, a transformação é muito grande, né? E, tipo, namorado a gente só via uma vez por semana mesmo, para falar com ele, tinha que ir no orelhão, ou então quem tinha telefone. Né? Hoje o namorado, né, é coisa assim, difícil é desligar, né? Porque você tá o tempo inteiro, né? Então tinha umas coisas assim, a gente mandava carta, né? Era gostoso, no aniversário, final de ano, recebia aquele monte de cartão, de carta. Então tinha uma outra velocidade, uma outra lógica. Mas principalmente tinha uma lógica de tipo, eu vou me formar e vou trabalhar, né? A formação era esse passaporte aí para o mercado de trabalho. E a gente sabe que isso mudou, né? Mudou bastante. Mas a formação ainda, eu falo, não é que a formação não dá direito não é esse passaporte, ela é o primeiro, né? Você vai ter que continuar por um caminho de formação, né, que a vida vai te trazendo e você vai se interessando. Eu fiz as ciências sociais e depois eu fui fazer um curso na ECA, na Escola de Comunicações e Artes, chamado Gestão da Comunicação. Esse curso existe até hoje. A gente acha que era uma das primeiras turmas. E lá, alguém falou para mim, era um curso voltado a relações públicas, pessoal do jornalismo, e era escola crítica, né? Na cabeça, assim, comunicação via escola crítica. E aí alguém virou para mim e falou assim, por que você não faz licenciatura? Tudo a ver com docência e tal. Porque quando eu fiz a graduação, eu não sabia nem onde que era a faculdade de educação lá na USP. Que era bem longe uma da outra. Não sabia nem onde era. Eu vou fazer licenciatura para quê e tal. E era muito difícil também fazer graduação e licenciatura ao mesmo tempo. Era um negócio assim, maluco, né? Então eu fiz esse curso e fui para a faculdade de graduação, faculdade de educação, fazer a minha licenciatura em sociologia durante 2 anos, né? Fazia assim só a licenciatura. Então foi uma escola absurda para mim, porque eu tinha tempo de dedicação só para a licenciatura naquele contexto. E tive um professor que me marcou muito, né? Assim, vários professores, né? Mas o professor de metodologia de ensino. Quem que era? O Adilson César Moraes, né? E ele, inclusive, é um dos que fez o material, o PCN mais de sociologia, né? Foi processado pelo governo, inclusive, né, na época, porque ele falou algumas coisas, assim, o Estado de São Paulo sempre é o último a adotar qualquer política em favor da educação, assim, ele é sempre o último. Então, quando a sociologia e a filosofia se tornaram obrigatórias no currículo nacional, o Estado de São Paulo foi o último a aderir, só depois de muita disputa jurídica que isso foi possível, né? Então, eu fiz a licenciatura e, sorte de principiante, engatei um mestrado na Faculdade de Educação, né? E o meu mestrado era... E aí eu comecei a dar aula. Então, eu comecei a dar aula para o ensino médio, usando essas aulas como objeto de pesquisa, né? Então, assim, naquele contexto, pagava para dar aula, né? Porque é normal, né? Eu estava numa escola particular, assim, que atendia um público no Jabaquara ali, que era aquele público que ou estava naquela escola ou ia para a rede pública, né? Era um público limite e não dava para pedir livro de sociologia, que naquela época... nós estamos falando em 2006, entre 2006 e 2009. Como não havia ainda obrigatoriedade, né, em todo o país, você não tinha produção didática de peso para as nossas áreas de sociologia e filosofia. O que tinha era um material que vinha, né, de tempos assim que já, né, não tinha nada a ver, assim, nada a ver. Inclusive em sociologia, tinha um livro que era bem horrível. Então, a gente meio que construía o material didático, né? E isso, na sociologia e na filosofia, era maravilhoso. Ao mesmo tempo que era um problema não ter um material didático, era uma liberdade incrível, né? Para você optar.
dava muito tempo para preparar a aula, muito, né? Imprimir material e tal. Mas, assim, você tinha as escolhas, né? Que é algo hoje que está se tornando cada vez mais, né? Mais reduzido, né? Então, assim, a docência começou para mim aos 32 anos, no mestrado, e como paixão, assim. O meu objeto de mestrado era o uso de tecnologias como uma possibilidade de expandir aquele tempo pequeno que a gente tinha de aula. Naquela época era o Orkut, pra vocês terem uma ideia, que agora está voltando, inclusive. Então, assim, a ideia era usar e-mail, tudo o que estava disponível, material multimediático, televisão, filme, sinal de fumaça, Orkut, Facebook. Aquela época era a época dos blogs. Todo mundo tinha um blog. Então a gente criou um blog de sociologia. Isso para 3 turmas de ensino médio, né? Primeiro, segundo e terceiro ano. Que é uma coisa assim muito bacana, né? O aluno entra no primeiro é um aluno, no segundo ele vai mudando, no terceiro é outro. Essa fase do ensino médio tem uma mudança muito grande, assim, o aluno, do primeiro para o terceiro, né? Ele cresce muito, ele amadurece muito, né? Então era bastante legal. E aí eu testei eu testei várias ferramentas e ia medindo o desempenho nessas ferramentas, por exemplo, no e-mail, de diversas formas, né? A partir de um documento oficial que tinha sido construído pelo Amaury, por esse professor, chamado OCN+, eu falei PCN+, Orientações Curriculares Nacionais+. Era um documento que ele tinha feito, ele e uma outra professora, sobre o que se espera desenvolver num aluno, quais são as ferramentas que o professor pode usar ao dar aula, né? E o que se espera dele. Então eu transformei aquilo numas métricas meio malucas, né? E aí quando o aluno tinha alguma pergunta ou algum trabalho, alguma coisa que tivesse a ver com aquilo que se era esperado, eu validava a ferramenta. Então o Orkut, por exemplo, eu não validei, eu achei que não levou a lugar nenhum. Mas, por exemplo, teve um aluno que durante as férias de junho escreveu um e-mail, eu até arrepio lembrando disso, escreveu um e-mail para mim sugerindo um tema para trabalhar no segundo semestre. Então, aquilo, assim, sabe, eu saí gritando, falei, nossa, o mestrado acabou, né? Isso aí. Ele usou aquela ferramenta para falar alguma coisa, e claro, né, era meu papel ali dar todo o espaço possível para construir com ele aquele tema que seria tratado depois, né? Por exemplo, eu fazia provas usando a pergunta do aluno em sala de aula. Eu colocava, fulana de tal perguntou em tal aula, não sei o quê. E aí, assim, e falava pra galera, ó, vocês podem conversar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. A prova, se vocês quiserem colar, vocês não vão conseguir, né? Era uma coisa, assim, muito... E eles ficavam assim, como assim? Não sei o quê, isso era maluco e tal. Porque a resposta é muito da sua vivência, da sua experiência que é uma maneira agora que a gente tenta de burlar as ferramentas tecnológicas, de propor atividades que tenham a ver muito com a experiência ali compartilhada naquele espaço, né? É muito difícil, né? Esse é um outro capítulo, mas enfim. A gente vai voltar nele. Essa experiência, né, do mestrado foi validando essas... E aí eu não sabia que o Amaury, que era meu professor de metodologia, e que eu tinha convidado para a minha banca de qualificação e depois, né, era o autor do material didático que eu escolhi para analisar no meu mestrado. Porque eu tinha uma fotocópia, né, e o nome dele estava atrás, eu não tinha fotocopiado o nome atrás, né? Foi muito louco, assim, na banca ele falar, esse documento foi eu que escrevi, né? Foi o universo conspirando. Quando eu fiz o mestrado, logo depois do mestrado, eu passei por um processo, um concurso, e entrei no SESCOP, que é do Sistema S. É Senai, SEMAT, SENAC, SESCOP e outras coisas e tais. Fiquem sempre de olho nesses SESI, Sistema S, né, que é chamado SESI, SENAI, SEMAT, não sei o quê. Eles recebem um percentual de um dos impostos, que eu não sei qual é, para tocar os seus projetos. Então, são entidades que têm dinheiro
né? E que, como elas são mistas, né, elas têm certa autonomia, os processos de contratação é tudo por concursos super disputados, assim, 15 mil fases, mas são legais para trabalhar, né? Então fiquem sempre de olho, abram essas páginas, fiquem de olho nas ofertas de trabalho. Dá para montar os currículos lá, e é um lugar que eu recomendo muito. Então, naquela época, eu entrei no Sescop para atuar com educação profissional, né? Existe uma lei que diz que empresas com determinado faturamento têm que ter aprendizes, né? Contratar jovens aprendizes. E a gente dava aula para os jovens aprendizes, né? Que trabalhavam em cooperativas, por exemplo, a Unimed, né? Porque o Sescop ele atendia as cooperativas. Então, foi uma experiência assim bem bacana, porque não tinha aquela sala de aula, né, normal, formal, né? E a gente saía muito, visitava muitos equipamentos culturais, assim, tinha verba para isso, desde que a gente se programasse, fizesse um projetinho bonitinho, vamos não sei aonde, fazendo não sei o quê, rolava tudo. E aí, quando a gente foi mandado embora, infelizmente, o plot twist aqui não deu ruim no final, é porque eles passaram por uma... qual que é o nome que se dá? Não é auditoria, é uma assessoria, não é assessoria também. Enfim, vai vir daqui a pouco o nome. A FGV ela presta esse tipo de consultoria para as empresas, né? Acho que é consultoria mesmo. Enfim, é uma desculpa para você baixar valor de salário. Enfim, presta consultoria, vai lá e analisa todos os processos da empresa e propõe novas políticas, enxugamento, mudança e tal. E um desses era uma nova política de cargos e salários, que não existia, né? Ah, que bacana, a minha chefe ficava super contente, isso vai ser super legal e tal. E uma das decisões que eles tomaram foi: o Sistema S não precisa ter professores vinculados ao sindicato, com toda, né? Eles podem ter instrutores. A gente ganhava hora-aula, né? E ganhava bem. Então, nós fomos demitidos e foram contratados instrutores de ensino, trabalhando das 8 às 17, né? E aí viraram para a gente e disseram: vocês podem, inclusive, entrar no processo seletivo para ser instrutor de ensino. E aí a gente teve que avisar que tanto a Constituição quanto a legislação trabalhista proíbe isso. Você não pode ser mandado embora de um lugar para ser recontratado ganhando menos, né? Isso dá rolo, com certeza. Então a gente teve que avisar os caras do RH, né? Escuta, né? Além de ser indecente o que você está falando, é ilegal, né? Mas alguns professores, claro, tentaram ganhar, assim, foram aprovados em primeiro, segundo, terceiro lugar, e o processo foi cancelado, porque ia dar ruim. Normalmente, uma empresa, quando demite um funcionário, só recontrata 2 anos, 3 anos depois, para não correr esse risco dele, né? Mas, enfim, aí entrou a EAD na minha vida, de alguma forma, assim, acho que a primeira experiência, porque, assim, você conhece uma pessoa que conhece outra e te indica. Foi na Fundação Padre Anchieta para trabalhar num processo seletivo que ia ter no governo do estado de São Paulo para contratar professores, e uma das etapas era a distância. Então, você imagina, você entra num concurso público, você faz a prova e depois teria 3 meses de etapa à distância para você aprender sobre políticas educacionais, legislação, né? Alguma coisa sobre didática, sobre pedagogia e o material didático. Então, tinha várias questões sobre o próprio material didático, né? E foi um processo assim, bem cansativo e tal, assim, muito louco, foi um aprendizado. E dali é que eu fui para a EAD do ensino superior privado mesmo. Eu tinha uma coordenadora ali que me convidou para trabalhar na universidade, num curso 100% à distância. 100% não existe porque a legislação proíbe 100% à distância, mas assim, o que é o 1% presencial? É ir fazer a prova. Né? Então, assim, só que a bendita prova, naquela época, ela tinha um peso 6. Então, se o cara fosse mal na prova no último final do semestre, ele reprovava, né? Aí depois, quando veio o Temer, né, flexibilizou-se isso e essa prova passou a ter um valor menor. Então, o aluno podia ir mal nessa prova, ele conseguia passar. Agora, com a última reforma que aconteceu esse ano, né, ela voltou, só que isso está acontecendo agora, né? A prova volta a ter um peso grande na nota
Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas enfim. Aí eu entrei, de fato, na EAD, no ensino superior privado. Tive outras experiências em EAD, no projeto Guri também, que é, né, que é tão valioso, assim, tão... Que ano foi esse, cara? Olha, quando eu foi 2011, 2012, eu tive nesse projeto do governo do estado de São Paulo de contratação de professores. O projeto Guri também é nessa época, assim, que a gente atuou no projeto Guri? Formando formação continuada de professores de música, né? Porque o projeto Guri ele acontece em todo o estado de São Paulo, né? Então a gente tinha oficinas com professores de música para falar de didática à distância. Mas isso tudo, gente, numa época que a internet ainda era aquela coisa que não é hoje, né? A gente mudou muito, né? Hoje você consegue logar rápido, a velocidade é um pouco maior, né? Não é aquela maravilha, mas hoje, no passado, lá atrás a gente ainda ouviu o barulhinho na hora que logava. Para você mandar um arquivo era muito mais instável. Então a gente tem, assim, um desenvolvimento que vai acontecendo principalmente nessa última década aí, né? A gente está em 2025, acho que de 2000, sei lá, de 12 para cá é outro mundo. Isso porque a gente está onde está, né? Porque você tem países aí que né, a conexão é muito maior, o negócio é violento, né? A gente ainda tá caminhando, a internet é cara, né? O acesso, coisa e tal. E aí eu fui para o ensino superior privado mesmo, onde eu atuei, assim, continuamente por 13 anos, em licenciaturas, né? Então eu tive muitos alunos de filosofia, porque eu dava disciplinas de sociologia da educação e ela está presente em outros cursos, né? Como filosofia da educação, né? Então você tem essas duas matérias, filosofia da educação e sociologia da educação, que estão presentes em diversos outros cursos. Então eu passei todos esses últimos anos atuando. Agora eu estou que nem vocês procurando emprego, né? Terminei o doutorado, peguei bolsa, assim, maravilhosamente bem, assim, até isso eu tive, né? Além de ter, eu falei, quando falar você tem bolsa, eu falei, não acredito, nunca tive bolsa na vida e eu consegui. Então era pra ser mesmo, sabe? Vocês sabem o valor de uma bolsa de doutorado? Quase 5, né? Então, não, era 3. Era 3. 5 se ela tivesse sido... 3.600. E depois muda no segundo, no quarto ano. É porque ela não é atualizada, né? O governo Lula deu um aumento, teve um reajuste, mas ela parou no tempo, né? Senão ela estaria em 5 e alguma coisa. FAPESP sim, mas aí FAPESP é outra coisa. FAPESP tem que ter os projetinhos, tem que mandar projeto, fazer bonitinho, aprender a fazer, né? É uma máquina. Uma hora a gente pode conversar lá nos últimos dias. Mas então você ficou 13 anos e foi demitida agora, nesse 2022, na verdade. Você foi demitida depois da pandemia. Depois da pandemia. Quer dizer, durante, né? Durante a pandemia. Daquele jeito gostoso, assim, por telegrama, né? Ninguém te fala nada, absolutamente nada. Que é o que... Como as empresas, como as universidades que se comportam como empresas agem. Não sou a única, não. Tem professores que foram por e-mail, né? Acho que é... Por WhatsApp. Por WhatsApp. Na pandemia teve muita demissão de professor por WhatsApp. Que é uma... E aí isso me libertou também para a minha tese, para eu falar mais, né? Porque sempre, como a minha tese eu estava falando, né, do local onde eu trabalhava, também tinha muito disso. Isso me libertou também para descer um pouco do muro e falar um pouco mais, né? Enfim, mas assim, não é o local em si, né? Ele é só a representação de algo que acontece em outros lugares. Então, assim, só que não sou eu que digo isso. Eu acho que quem lê é que tem que se reconhecer, né? A gente não pode falar do outro, né? Não posso expandir naquilo que eu vivi dizendo que todo mundo é assim. Não. Eu e algumas pessoas concordamos que é assim, quem lê vai se sentir ou não representado, né? Então eu acho que talvez agora seja o momento de contar como que foi esse trabalho mesmo, em termos da prática, do ofício, né? Como que é o dia a dia, o ofício de um professor de um ensino superior privado, em EAD, quase 99% online.
como que é o cotidiano, a dinâmica, os prazeres e os percalços. Deu até calor agora. Uma coisa que a galera não sabe é a figura do tutor, porque você não passou por isso, né? Bom, eu pulei uma parte, né? Em algum momento, deixa eu ver aqui... Mas talvez ao contrário como era o seu cotidiano, você tinha que lidar com os tutores, né? Que é onde tem muito trampo. E ali tutor. Quando eu estava fazendo a licenciatura, a minha professora Estela Piconês, na licenciatura, era uma professora que fazia algumas disciplinas híbridas. Então ela tinha lá a plataforma, onde a gente postava algumas coisas. Como que era? A plataforma? Naquela época... Não mudou, não, né? Porque, não sei se a gente usou o Teleduc, né? O Teleduc era uma, então a gente postava algumas coisas, textos ficavam disponíveis ali, né? Tinha alguma coisinha ali, relatórios a gente postava ali, ela pedia relatório de aula, a gente subia nessa plataforma. Então, foi uma professora que abriu meus olhos, é ela quem abriu meus olhos para essa possibilidade de EAD. Aí eu tive uma disciplina, que a gente teve um encontro presencial no começo, um no final, com uma professora que já chegou a ser presidente da ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, cujo nome agora fugiu, daqui a pouco ele veio, né? É a emoção do momento. E o curso foi maravilhoso. Assim, a gente montava grupos e tinha que fazer projeto, criar logotipo e não sei o quê, tipo um jornalzinho, então vários grupos fazendo isso, e era semanal, a gente tinha que fazer reunião semanal nos grupos, sabe? Funcionava mesmo, né? E assim, foi muito bacana a experiência, né? Então, dali, eu acabei fazendo o curso de tutoria pela Universidade Aberta do Brasil. Eu fui até São Carlos para fazer o processo seletivo, porque quem tocava esse curso era a UFSCar, né? Então, eu fui até lá, fiz um processo seletivo, fui aprovada no seu processo seletivo para fazer o curso de tutoria. E esse curso era, assim, sabe, a cereja do bolo de tutoria no Brasil, né? O que era o tutor? É uma figura que vai apoiar o trabalho do docente, né? Então, ele não vai elaborar atividade, ele não vai corrigir a atividade, né? A princípio, não. A princípio, não. E as turmas eram pequenas, né? A atribuição que está lá na descrição, depois... Porque, assim... Quando você coloca, as turmas eram 50 alunos, divididos em 2 blocos. Porque quando você está em ambiência virtual, se você vai fazer um fórum, por exemplo, com 50 pessoas, e todo mundo começa a participar, vira uma loucura, você não consegue acompanhar todo mundo. Então, se separava em 25 para você ter uma participação ali. Era um curso de pedagogia, né? Então era graduação em pedagogia. Porque quando eu fiz o curso em tutoria, e aí eu entrei como tutora, peguei uma bolsa, né? E durante 6 meses eu fui tutora de um curso de pedagogia, né? Então tinha um professor, figura sacrossanta lá, que era, né, que determinava as atividades, a questão, né, a mediação pedagógica, assim, teórica, né? E o tutor era o meio de campo. O aluno chegou, eu sou o seu tutor, sou eu que vou te levar, né? Então, assim, todas as dúvidas possíveis de como funciona o ambiente, né? De problemas com nota, mas, assim, vinham perguntas teóricas e a gente não podia também não saber responder. Então, a gente era de uma área afim, né? Eu tinha uma formação, né? Eu tinha licenciatura, então por isso que eu consegui, né, fazer aquilo, para a gente não falar bobagem. Mas ali a gente aprendia, por exemplo, uma coisa que foi muito importante para a minha vida, assim, de nunca dar uma devolutiva, que eles chamavam de devolutiva sanduíche, né? Tinham vários tipos, mas tinha uma que me marcou bastante. O aluno te manda algumas atividades, a gente corrigia, assim, mas eram coisas assim bem pontuais, assim, né? O aluno te manda um trabalho, né, uma questão, uma coisa simples e não tá legal, né? Tá ruim. Você nunca pode dizer isso para ele. Você tem que dizer, em resumo, que o que ele fez pode ser melhorado, pode ser expandido. Ele pode pensar sobre outra ótica. Assim, nunca dizer seu trabalho não atingiu os requisitos mínimos. Assim, o que quer dizer isso? Quer dizer nada. Então, meio que, assim, então você começava dizendo, olha, eu recebi teu trabalho, então é sanduíche, porque tem até você chegar na carne ali, né?
da mordida, você chega, olha, muito parabéns por ter feito a atividade, obrigado por ter enviado, eu observei aqui atentamente, vejo que nesta parte aqui, olha, você pode expandir, pensar de uma outra forma. Enfim, é uma maneira de dizer para ele que tá ruim, que ele tem que melhorar, fazer de novo, sem usar essas expressões. Porque você não tem o olhar, você não tem entonação, você não tem nada, você tem só a escrita. E receber uma devolutiva por escrito é muito difícil. A orientar TCC à distância é muito difícil, porque o cara lê aquilo, a palavra tem um peso muito grande. E a gente tem um vocabulário que a gente não percebe, que é um vocabulário acadêmico. A gente tem lá uma vez uma aluna perguntou, uma aluna de 5ª série, assim, professor, você engoliu um dicionário, né? Porque a gente tem aquela coisa assim, né? De falar, achar que tá arrasando, eu não tô entendendo porcaria nenhuma, porque você tá usando, né? Com algumas palavras assim, então tem um peso. Eu cheguei numa época que eu orientava os meus TCCs, assim, na devolutiva eu gravava um áudio, né? Com aquela primeira emoção da lida, assim, gente, eu tô lendo aqui, ó, página tal, onde eu grifei aqui, gente, isso não tá bom, não. Tá bom, não. Aí vocês leiam o que eu escrevi, tá? Beleza? Beleza. E ali eu, ó, isso aqui é... Mas eu tinha que ter essa... Porque dava muito problema. Isso eu já tô voltando, eu tô pulando para uma experiência no superior, né? Porque o aluno aí é cliente, né? Então, ele não chega para você assim, eu nunca tive alunos me maltratando. Já vi vários casos, assim, né? Pode acontecer um ou outro, assim, que... Aí você já... desculpa, mas, né, você já tem que dar nossa relação antes de ser comercial é pedagógica, calma, não é que eu sou figura de autoridade, né, mas calma aí, filho, né, mas nunca tive, assim, mas existe, diz a lenda que existe, né, então, assim, isso é uma das coisas que eu aprendi nessa tutoria, então eu tinha esse diferencial que era ter este curso de tutoria quando eu entrei como professora, porque sem ele é um abismo, né? Eu vejo os colegas, primeiro é entender a plataforma, que já é uma coisa difícil. Então, assim, muitos professores levam a sua prática de sala de aula para, né? E a transposição não é... Então, assim, você recebe, por exemplo, um trabalho mal escrito assim, no sentido de que ele não domina mesmo né? as regras básicas, né? E aí fica aquele dilema, eu corrijo ou não corrijo, né? A gramática, o que eu faço, né? Eu acho que você pode corrigir, aí você tem que dizer, olha, eu tomei a liberdade de fazer alguns apontamentos gramaticais, entendeu? Tipo assim, ser suave, doce com as palavras, né? Escritas, né? Falar com as mãos, assim, tipo, né? Você precisa ter empatia num nível de entender que aquele aluno, né? Ele já é um aluno que está buscando uma formação à distância porque ele não tem condições, porque é mais barato, porque não tem perto, porque ele vai fazer à noite, porque ele já trabalha, porque ele está mais velho e agora ele voltou. Por N coisas. E qualquer coisa ali mal entendida, ele pode ser um gatilho para ele. Pô, o professor vem e escreve, eu me dediquei tanto para fazer isso, né? E aí recebo o seu trabalho não atingiu, né? Sem nome, né? Sem colocar o nome dele em cima. Isso é uma briga, gente, até hoje, porque tem sala... Você imagina um professor com 300, 400, 500, 600... Eu já cheguei a ouvir 7.000 alunos numa sala de aula. Ele é o único professor e ele tem vários tutores, tá? E aí, assim, ele vai corrigir a atividade, ele vai corrigir, sei lá... Normalmente, as faculdades, o que elas fazem? As primeiras... O professor corrige 150 atividades e os tutores divididos corrigem o resto. Então, o cara passa o dia inteiro corrigindo a atividade. O dia inteiro. Aí você chega uma hora que você acaba formando um texto padrão, né? Então, assim, não colocar o nome... Eu sempre bati nessa... Tem que pôr o nome do cara, né? Ou da cara, né? Enfim, são coisas, assim, que... Bobas, né? Mas, assim... Todo mundo quer carinho, quer chamego, quer apoio, quer ombro para chorar. Não importa em que modalidade seja, né? Então, quanto mais você puder... Só que na prática isso é difícil, né? Porque às vezes você tem tanta atividade para corrigir que você quer dar você quer dar
uma devolutiva assim, vai em tal lugar, leia isso. Se você quer fazer uma coisa mais personalizada, você não tem tempo, né? Mas aí você dá um jeito e faz, e aí desenvolve dores e coisas e que tais, né? Porque você trabalha feito um maluco, né? Essa é uma coisa da barriga do monstro, é isso, né? Que você traz no trabalho. Que é o certo, é o cotidiano, desse trabalhador do online, né? Que não tem parada, não tem limite, é mensagem o tempo inteiro. E é assim, na verdade, assim, isso é uma coisa que foi mudando, né, com o tempo, que a gente tinha mais mensagens, sabe? Lógico que se você tiver mais alunos, você vai ter mais mensagens. Mas o teor dessas mensagens foi mudando também, o distanciamento está muito grande. Então, essas mensagens, às vezes, elas são ligadas a coisas, assim, do dia a dia do que teóricas, né? E aí a gente cai num outro problema, que é o problema do aluno ter vergonha, ter medo de escrever para a pessoa, né? Porque ele é aquela figura, né? Assim, você vai colocar... Como é que você vai fazer uma pergunta sobre uma coisa tão... digamos assim, né? Eu vou falar do universo da sociologia, né? O professor poderia falar melhor sobre o conceito de alienação, o que é alienação. Por exemplo, né? Ela não consegue escrever um exemplo, ela tem medo. Porque, às vezes, o professor já teve uma atitude anterior, assim, de dar uma... Né? Por isso que eu falo que a devolutiva tem que ser aberta a possibilidades, né? O aluno tem que entender que, de algum modo, a outra pessoa do outro lado está aberta a essa possibilidade do erro, né? Você não precisa... Isso é muito difícil, gente, dar aula... E não é isso só na EAD, né? Eu acho que... Eu detesto fazer correção. E é uma das partes mais importantes do trabalho, mas eu não considero. Eu acho que o processo é bacana. Corrigir, para mim, é um... Eu queria que todo mundo pudesse se dar nota. Ó, eu acho que tem que receber X e tá bom, entendeu? Do que, assim, avaliar, eu acho muito difícil você dar a nota. Ler e fazer apontamentos é uma coisa, mas dar a nota é um negócio, assim... E uma das coisas que a gente aprende na tutoria é que o aluno tem, na EAD, tem uma coisa assim que é ouro. Nem todo mundo faz, mas é ouro. Tem que saber exatamente porque ele recebeu aquela nota. Então, quando a gente propõe um trabalho, uma atividade, seja ela qual for, não interessa se ela vale 10, se ela vale meio, ela tem que estar muito clara o que se pede, né? Assim, as fontes... assim, se você puder indicar, né, as fontes que ele possa, né, porque daí você já está dando uma dica. Quando eu dava aula assim, presencial, naquela época do mestrado, e eu dava um trabalho, eu falava, ó, gente, eu já entrei na internet, eu sei que tal lugar, vocês vão achar a resposta. Pô, professora, eu falei, então, isso aí, você entendeu? Sejam criativos, né? E eles respondiam. Então, digamos assim, tinha sempre uma métrica. 45% era Wikipedia, 55% a socióloga falando. 45%, 55% era outros lugares, sabe? Então, você via que essa coisa da clareza, e aí eu já vou chegar numa outra coisa importante, mas assim, como você não tem o olho no olho, tem que estar muito claro o que você quer. Então, quanto mais genérico for o que você pede, mais ele vai buscar um texto pronto em algum lugar. Né? Por favor, fale sobre alienação na ótica. Né? Ele vai buscar o conceito de alienação, vai buscar uns textos e tal, e vai colocar. Se você coloca uma situação específica e explique essa situação a partir desse conceito, você já está começando a complicar. Né? Se você coloca uma outra situação e diz você concorda com ela, você já está começando a complicar. Né? Então, assim, são tecnologias que a gente vai desenvolvendo para criar atividades que, pensando na sua experiência em casa, como é que você avalia isso? Sabe, alguma coisa assim que não fique tão claro para ele, buscar na internet um texto pronto para explicar aquilo. Né? Haja criatividade, mas assim, eram coisas que a gente... E aí, e a avaliação, o que eu vou estar julgando? Se você citou as fontes, se você falou sobre tal coisa, se você não sei o quê, se você não sei o quê, isso vale X, Y, Z,
Então, quando ele recebe a devolutiva, ele tem lá uma tabela, cara coroa, onde ele possa comparar, né? Isso acalma o coraçãozinho dele, né? Ele fica assim, que nem esses processos que eu passei, que eu fui reprovado, eu não tenho a menor ideia por quê, porque não são, né, que não está claro. Tem um lado ruim, porque você metrifica tudo, né? Você fica assim, né? Você vai criando essas métricas, são coisas assim, mas tem um lado bacana que o professor não vai ao seu bem, né? Tipo, a avaliação, ela é sempre pessoal, ela sempre é subjetiva, sempre. A pessoa faz, a não ser que seja uma máquina fazendo, mas enfim, ela tem sempre, mas mesmo quando você tem essas métricas, né, a correção, se é coerente, né, se existe que tem uma base gramatical ali. Então você vai falar que o texto precisa ser coerente, né? Então ele recebe uma nota. E eu venho de uma escola que diz que todo aluno tirou 10. Você só vai tirando pontos, né? Tem gente que zera nota. Eu não concordo. E aí eles chamam a gente de os professores bonzinhos, né? Você zera a nota se ele entregar um trabalho em branco, uma página em branco, e ainda assim você vai dar uma devolutiva assim, creio que você esqueceu de enviar o conteúdo. Sabe? Não vai falar, você não mandou nada. Não, você vai criar uma... Ou se ele copiou tudo. E aí você consegue ver claramente, porque vem os hiperlinks do texto que ele copiou, né? Aí você vai responder assim, verifiquei 100% verifiquei que o conteúdo enviado foi reproduzido de outra página. Você não vai usar a palavra plágio. Não. Oi? Não cai esse, porque não é tipo, plágio é crime, né? Então, plágio é crime se o autor entrar com um processo contra você. No caso do Wikipedia, por exemplo, não tem autoria. O Wikipedia é uma ferramenta criada por todo mundo, é compartilhada. Se você pegar o toda a matéria, são várias pessoas. Tem várias páginas que você não tem um nome de um autor ali. Então, assim, ele é crime se você reclamar a autoria. Se você pegar lá um texto fulano e eu vou lá, não, você copiou de mim. Então, assim, a própria ideia do plágio, né, se um aluno copia 100% de um conteúdo, simplesmente se deu o trabalho de... Agora, se ele entra em vários lugares e traz de cada um trecho, o maior problema dele é que ele não consegue dominar as técnicas de citar fontes. Aí vão dizer para mim, nossa, mas como você é boazinha? A questão é o seguinte, ele está fazendo uma pesquisa. Ele entrou num lugar, ele entrou no outro, ele entrou no outro. Aí ele viu que aquilo combina com aquilo e ele faz um patchwork, né? Aí os professores, está copiando, é um vagabundo, não faz nada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, essa geração não quer nada com nada, não sei o quê, aí fala, você plagiou e devolve. Ele fala, pô, eu fiquei 2 horas fazendo um negócio lá, por quê? Ele não domina a língua, né, assim, a maneira de escrever, ele acha que aquilo lá... E aí tem um problema de autoria, ele não foi ensinado, a escola não ensina o que é autoria. É só a gente ver desde lá de baixo, desde o primeiro ano, segundo ano, desde o ensino fundamental, do básico, não sei o quê, os professores não têm o hábito de indicar fontes. É interessante isso, porque de fato, qual que é o aprendizado? É o como você monta a sua pesquisa. Então você vai se dizendo, bom, partindo do problema tal, o autor tal, vai discutir tal conceito, vamos ver, aí abre aspas, cita, dá a referência. Essa ideia pode ser pensada a partir de outro referente, entendeu? Então tem de fato, é um pouco que a gente faz, é patchwork mesmo, né? Lê, cita e tal, mas como é que você monta o teu isso é uma construção de conhecimento que não é sempre clara. Que você não pode limar de pronto você falar, você copiou, né? Porque a gente também copiava dos livros quando a gente escrevia, né? Só que a gente copiava igualzinho, e chegava na prova, a gente vomitava igualzinho que estava no livro. A pessoa falava, ai, que bacana e tal. Ele aprendeu. Não, ele tem boa memória, né? Então, assim, conseguiu. Boa parte dos meus colegas professores não concordam comigo. Eles acham que o aluno que traz qualquer coisa copiada está tentando enganar o professor. Eu acho que existem níveis a serem verificados. Se é um patchwork, ele não tem... fluência acadêmica para saber fazer essa citação. Então é papel do professor ensinar. E uma das maneiras que eu encontrei de fazê-lo é no próprio enunciado da questão eu trazer citações e referenciar.
Se eu não faço isso quando eu pergunto, né? Se eu não dou o caminho, porque é sempre um caminho árduo, fazer estação é horrível. Depois a gente vai aprendendo, mas vocês pensam... Gente, eu tenho 54 anos, mais da metade da minha vida eu passei estudando. E para fazer o doutorado agora, toda hora... Internet, como é que eu referencio isso? Como é que eu referencio isso? Toda hora! Toda hora! Tem coisa que a gente não sabe, provavelmente tem erros na minha bibliografia. Sabe, assim, ainda mais que tinha muita lei, muita coisa, e aí você acha coisas diferentes e tal. Inclusive eu trouxe uma coisa que é essa última resolução da ABNT, se você pesquisa, antes quando a gente pesquisava numa folha que não tinha página, a gente colocava SP, a ABNT tirou isso, você pode colocar só o ano, né, e você não precisa dizer que não sabe a página. Então eu já fui toda, olha, eu tô atualizada, mas ainda assim tem um monte de citação. Programa de televisão, coisa do YouTube, aquele tal de APUD e não sei o que das quantas, né? Aí o IN é em itálico, IBIDEM, e não sei o que, e pá, é muito complicado. Então se eles me fizessem um Ctrl+C, Ctrl+V só no endereço lá de onde eles entraram, eu já estava feliz. Põe fonte e faz um Ctrl+C, Ctrl+V. E faz uma apresentaçãozinha, uma mediação entre as citações e uma conclusão tirando a sua ideia sobre a coisa. E aí eu falava o seguinte, ó, de onde eu perguntei, eu citei a fonte, não citei? Se você não reproduzir a fonte que eu citei no seu texto, eu vou tirar ponto do seu. Eu já estou te dando um enunciado, estou te dando uma fonte. Obviamente você vai usar também a fonte que eu estou colocando no enunciado. Você tem que colocar lá na sua resposta também. Você... partiu dela também. Foi um longo processo, porque um dos artigos que eu escrevi era uma disciplina de ciência política que eu fui fazendo testes, de mudando a minha maneira de propor a atividade para ver. Então, assim, eu consegui metrificar o negócio lá, dizendo que quanto mais você dá ferramentas de influência acadêmica, eles respondem. Eles respondem. Então eu dizia, ó, gente, de bacana eu já estou dando tantos décimos na nota, porque vocês vão copiar a minha fonte. Ó, copia na sua resposta. E aí tinha outros alunos que citavam várias outras fontes, assim, locais que eles entraram, em questões simples, discuta, assim, às vezes, ou seja, é uma questão que parte de um certo enunciado. Então ela já está mais assim, ele pode buscar na internet? Pode. Mas se você trouxer autores novos, se você buscar coisas diferentes, ele vai ter um trabalho maior, né? A IA muda tudo isso, né? Então, enfim. Eu não sei que horas são, vou pedir ajuda, só pra gente... Quê? 17. Rápido. Não, vocês estão aqui, gente. É demais isso? Sério. Eu tenho subversivo demais. Três perguntinhas rápidas, que é o seguinte. Primeiro, para buscar trampo na EAD hoje, quais são os postos de trabalho que tem? Porque você falou da figura do professor, provavelmente alguém com doutorado e com experiência acadêmica. Você falou da figura do tutor. Tem o produtor de conteúdo, tem os técnicos, você tem toda uma estrutura, né? Mas assim, academicamente falando, né, assim... o chão da fábrica mesmo são tutores e professores, né? Você tem algumas instituições do país que você tem um profissional só para criar as páginas, as vinhetas. Por exemplo, a Escola Pan-Americana de Artes, o professor, ele entra com um teleprompter para falar na aula, assim, um negócio já... também deve custar 10 mil a mensalidade, né? Então, assim, imagino que numa SPM também o professor tem toda uma estrutura, né? Tem um estúdio de gravação, aquilo vai passar por uma edição. A gente não, a gente gravava a aula em casa, né? E bonitinho, assim, salvava, subia no YouTube, transformava aquilo num link, e aquilo virava uma videoaula, né? Trabalho interno. Eu acho assim, o trabalho, por algum motivo... A maior parte das empresas, das instituições de EAD hoje no Brasil estão no sul do país. Eu acho que concentra, assim, o Paraná, tem alguma coisa aí, isso, assim, que se você pega um gráfico, né, de onde estão essas instituições, né, que contratam muita gente, ela é sudeste e sul. Já é meio que esperado e tal, mas assim, é mais no sul. Então, assim... O mercado de trabalho
para quem está começando na docência, eu não sei, gostaria muito de saber, mas obviamente não dá tempo, das experiências docentes de vocês. Mas, assim, pelo que eu tenho olhado, tem muita coisa de tutoria. No LinkedIn, né, vem muita coisa de tutoria, tem que ficar atento. É bom fazer um curso de tutoria para conseguir esses trabalhos? Ou hoje em dia não tem muita coisa disponível gratuitamente. Tá? Por exemplo, agora eu quero fazer um curso de inteligência artificial na educação e eu estou esperando abrir uma turma numa universidade pública gratuita para fazer o curso, acho que de 3 meses. Qual é a universidade que vai fazer isso? A UFSCar. A UFSCar. A UFSCar, ela tem, assim... E tem cursos gratuitos na UFSCar, então quem tem interesse em conhecer, vale a pena. Eu acho que ela é referência hoje em EAD, assim, no Brasil. Ela tem um núcleo, né, de disciplinas e coisas ligadas a EAD que vale muito a pena. Tem uma outra que eu vou ficar te devendo, como a disciplina continua, ela está na minha tese, que é uma universidade pública, e eu não lembro agora de onde, que tem muito material sobre a EAD, assim, muito, mas muito bom. Assim, eu fiquei bastante impressionada. E um dia desses eu estava mandando um currículo de tutoria para um lugar e tinha a possibilidade de mandar um vídeo de apresentação, que eu não tenho, né? Mas aí já me ocorreu essa coisa de pensar nisso como possibilidade, porque vocês têm uma coisa que é a juventude, né? Então, acho que assim, as empresas querem profissionais mais jovens para pagar menos, obviamente, mas querem dentre eles quem tem o tchan. E o tchan se desenrolar na frente de um vídeo, escrever minimamente bem. Não adianta chegar lá, você pode ter toda a formação do mundo, você vai escrever, você não consegue, né? Então, se você tiver uma escrita, né, que a filosofia, os filósofos aí já saem, né? Porque é uma outra maneira, eu posso dizer isso com certeza, porque eu tive muitos alunos que vinham da história, da geografia, da filosofia e das ciências sociais. E da filosofia e da geografia tinham, assim, que você via claramente. Por causa do Santo Milton Santos, na geografia, vinha uma geografia crítica, assim, da história não. Peguei muitos alunos de história pensando na história como uma coisa linear, o progresso como o fim máximo, muita coisa assim, mas na geografia, que tem essa ideia do ensino crítico, por isso que eu falo do Santo Milton Santos, e da filosofia, não tem para ninguém. Melhor do que o das ciências sociais. De algum modo, o aluno de filosofia, ele tem uma vivência com as palavras diferente, né? Então, assim, obviamente, é ter lá o LinkedIn e se utilizar dessas ferramentas. O que esses profissionais estão procurando? Meio que uma vida ativa nas redes sociais, um certo domínio, que se imagina que vocês têm, mas aquela vida ativa nas redes sociais ligada, assim, não é você na praia, né? É uma coisa, assim, de um certo engajamento com alguma coisa. Que interessante, Porque eles vão vasculhar as redes sociais, né? Assim, e para o bem e para o mal, né? É legal manter o mínimo possível de exposição que possa te colocar... Se você for para uma instituição particular, passar por um processo seletivo mais pesado, eles vão vasculhar e é bom que você não tenha foto de metralhadora. Ou mesmo foto na praia, foto em bar, foto em... Entendeu? É profissional, né? Uma persona profissional. É você nas palestras, você nas aulas, nos eventos, trabalho voluntário. Né? Trabalho voluntário assim... né, a depender de onde quanto mais assim, né, por exemplo, né, no concurso público, né, quem foi júri, né, tem pontuação, né, lá na frente, se você já participou de algum júri, você tem pontos a mais, né. Acho que uma singularidade dessa narrativa que a Silvana está trazendo, que é essa preocupação com as redes mesmo, né, com esse modo de aparição, essa coisa do vídeo. Eu propus para o pessoal da manhã que uma parte do portfólio final a gente produzisse um vídeo de apresentação, mas ninguém quer de jeito nenhum.
Tem um que falou, não, eu vou testar, eu vou fazer, eu quero testar isso, né? Mas porque... essa é uma singularidade que você está trazendo, né? Essa dinâmica de como viver. Você desenha, você faz um design dos seus modos de aparição, dos seus modos de escrever na rede, né? É uma persona. E eu lembro que quando eu entrei no Sescop, eu fiz uma aula teste e uma das pessoas na sala era filha do Paulo Freire, uma das filhas do Paulo Freire, que eu não sabia também, ainda bem. Porque eu levei meus slides em cima do Paulo Freire. Eu conheci o Paulo Freire na licenciatura, que, assim, obviamente eu já sabia da existência dele, mas assim, que me abriu, né, a paixão pelo Freire e pelo Darcy Ribeiro, né? Acho que o Darcy Ribeiro é uma figura, ele tem um livro, Formação do Povo Brasileiro, que eu acho que ele deveria ser obrigatório na educação básica, né? E aí, num determinado momento, tem uma frase dele que ele fala da Assunção, né? Aí eu falei assim, mas não é a Assunção de Maria, a Assunção é um outro conceito. E ela riu, e ali eu entrei, né? Ali foi um... Então, assim, é o Tchan. Assim, não adianta, vida acadêmica, a gente tem que se dedicar às coisas. E alguém que pretende ser professor tem que ter, numa entrevista, numa dinâmica de grupo, em algum momento você tem que ter uma visão sobre a educação, né? E, via de regra, Paulo Freire é o Jesus Cristo da educação, que todo mundo diz que segue, acredita, mas ninguém segue, na verdade. É isso aí. Né? Fala, querida. Eu queria, na verdade, fazer um comentário sobre essa questão de rede social, porque isso me persegue um pouco pensando na carreira da docência, porque é um ponto muito sensível, eu acho, na nossa carreira. Não só para o empregador, mas, assim, as pessoas querem se relacionar com a gente, os alunos querem se relacionar com a gente, alunos de diferentes faixas etárias. Então eu sempre fico nessa, pensando, nossa, se um aluno pede pra ser meu amigo na rede social, eu aceito? Eu não aceito? Eu aceito alguns? Eu aceito todos? Eu não sei, você trouxe essa coisa da rede social, eu acho que é um ponto sensível na nossa carreira, assim, por essa característica de que a gente alcança as pessoas. Exato. A gente recebeu 2 professores de filosofia aqui na semana passada, e eles comentaram que a relação deles com os alunos é muito grande, apesar de ser uma aula por semana. Então, era só isso que eu queria trazer. Sim, eu tô assistindo uma série que já é antiga, que é de policiais, né? E um dos policiais começa a namorar um ator. E aí aparece no tapete vermelho e tal, e dá maior rolo pra ele. Aí a mulher fala, ser policial, você não pode fazer esse tipo de coisa. Se você já minou a possibilidade de ser investigador, de atuar disfarçado, você já minou ali. E aí ele fez assim, né? Como é que eu não pensei nisso? Então, assim, com alunos do ensino médio, aí vai depender do seu perfil nas redes. O meu é muito tranquilo, eu não sou de me colocar, de fazer muita postagem, então eu até aceitava. No superior, você tem que aceitar. Assim, eu acho que já é diferente, é uma outra relação. Mas com o ensino médio, a pandemia ela mudou porque a gente tinha que criar no WhatsApp grupos com os alunos. Então, os alunos tinham seu celular, todo mundo passa a ter... Mas nunca tive nenhum alguém me mandando de madrugada, professor, assim, pelo contrário, eu é que ficava infernizando em horários, assim, até, né, que eles até reclamaram, o senhor para de mandar tão tarde, né? Eles falaram, deu ruim, assim, porque eu era a hora que saía, mas, assim, hoje acho que não é meio que uma vida, assim, meio que você tem que ter realmente, não pode ser a professora que posa lá no OnlyFans e não rola, não mas adianta. tem, né? Da USP deu maior treta, né? É uma vida clerical, assim, tem que ter uma certa... Mas aí também tem nichos. Tem nichos, tem nichos que isso é interessante. Mas é um ofício, né? Mas, olha, gente, é muita coisa. Eu imagino que vocês devem ter perguntas também, e foi muito pouco, na verdade, de tempo com a Silvana. Eu fiquei aqui pensando assim, primeiro, a inteligência artificial hoje, me parece pra você também, é a grande questão do momento, né? É porque ela tá melhorando, né? E ela dá respostas, assim, muito bacanas, assim. Essa é a questão do momento. Assim, só que, claro, né? Então tem instituição, aí ficam fazendo curso para o professor conseguir identificar se aquela resposta é ou não. Você imagina você pegar 150 atividades, 200 atividades para corrigir, você vai pegar Ctrl+C, Ctrl+V em cada uma para procurar se foi escrito por uma inteligência artificial ou não. Ainda mais na EAD, que são 7, é isso, chega a ter 7 mil alunos, né? Um professor.
Uma coisa que eu estava pensando assim, eu acho que a coisa da inteligência artificial tem uma questão política, que é a obsolescência do trabalho do professor. Então, isso é uma das questões Sim. que ela corrige no trabalho, isso é sério. E a segunda é uma coisa que eu venho sentindo próprio no meu corpo, que é o seguinte: a inteligência artificial, ela está me tornando com uma defasagem em relação às minhas condições reais de dar conta de uma atividade. Então eu consigo com ela mandar vários e-mails em inglês para várias instituições. Eu vou mandando. Aí chega uma hora eu vejo, mas eu não vou conseguir fazer, não vai dar tempo. Então ela um pouco facilita em termos de algumas coisas, mas ela cria uma espécie de defasagem, aquilo que é o real, do limite físico do que o trabalho permite, e uma imagem daquilo que poderia ser, que na verdade não tem como dar conta. Então ela cria uma situação, uma vida meio fake, sabe? Em relação a que de fato aquilo que eu consigo fazer. Isso eu venho sentindo, eu fui usando, aí chegou uma hora e falei, não, eu não vou dar conta de abrir tanta eu usei muito assim, tipo, né, tem lei já sobre isso, então ela respondia, e aí me encurtou o caminho, assim, absurdamente, né, porque eu estava fazendo uma investigação sobre legislação bem grande. E, por exemplo, o fulano trata desse conceito em algum dos seus livros, e aí ela respondia para mim, não claramente. Eu fiquei boba de ver isso. Mas sabe? aí tem uma situação, por exemplo, você manda um e-mail, pede para ela fazer um e-mail pro professor. Legal, você manda, ele faz um e-mail bonitinho pro professor, mas aí depois você vai ter que conversar com o professor. E aí não vai ter inteligência artificial. E aí é que é onde dói. Aí a gente vai se sentir mal. Eu sou burra, eu não sei. Não. A gente precisa aprender a fazer isso. Ela não vai resolver, entendeu? Não, era na questão da IA, né? Que eu acho que a gente não está usando ela como ferramenta. A gente não está ao contrário, né? A gente está sendo a ferramenta da IA. A gente está virando uma burrice real. A inteligência artificial não é uma ferramenta, ela é nós. É nós artificializando a nossa inteligência. A gente é a ferramenta da IA. Exato. E então, o professor, ele vai ter que, né, entender, assim por isso que para mim é importante entender também um pouco por detrás da IA, assim, né, que eu quero entender, fazer esse curso de IA na educação e tal, de mudar o tipo de atividade, porque na verdade o que está sendo proposto, né, o fundo de tudo isso é qual o peso da nota, qual o peso da atividade, o que isso de fato tem a ver com a formação, sabe? Então, assim, vai provocar não só você propor se você fica só tentando burlar... Ou controlar. Burlar a atividade, não é outro tipo de atividade. Se é pessoalmente, vai privilegiar a fala, vai privilegiar a interação, a presença. E, assim, tipo, né, não tem... Ela nos provoca a pensar os projetos, né? Ou seja, se você... Porque as empresas não têm a dúvida, né? O professor, se a IA puder corrigir a atividade, ela vai corrigir. Se ela corrigir corretamente, ela vai fazer isso mais rápido, ela vai fazer isso de forma personalizada, porque ela... Uma boa mensagem fofinha ainda, né? Inclusive, eu li uma matéria e eu testei, é verdade. Se você pergunta para uma IA, se você diz boa noite para ela, por exemplo, Gemini, você poderia, por gentileza, falar de forma mais aprofundada sobre esse assunto? Ela te responde de maneira mais complexa. Mais gentil. E ela vai te responder de forma mais complexa. Se você pagar, você pode falar, responde. Porque ela foi programada para entender o seguinte, que quem é mais gentil tem um domínio linguístico maior, gramatical maior, é uma pessoa mais não sei o quê, então ela te responde de forma mais complexa. Então Se você colocar, sei lá, Madre Teresa de Calcutá no meio, também ela faz desse jeito. Ela vai assim, porque ela vai nivelando nesse sentido. Então, assim, a gente vai ter que entender, se a gente ficar só assim, o aluno tem que escrever a lápis e, né, não pode entregar. Isso é um jogo de, como diz o Alckmin, perde, né? Ele falou, jogo de perde, em relações internacionais é um jogo de ganha, né? Mas assim, não adianta. Então a gente tem que se virar para propor outro. A nossa aula, né, sobre Nietzsche vai ser dançar a partir do que ele propõe. Mas professor, sabe? Vamos fazer danças aqui, expressão, sabe?
Tô falando de bobagem, tô falando nítido, mas assim, sabe, é, que seja. É porque ele falou né? a frase dele, né? Eu não acredito em Deus que não dança. A minha filha, como toda criança, um dia perguntou, né, se Deus estava morto. Eu falei, pronto, lascou. Leonite essa. Tinha 3 anos. Mãe, Deus está morto. Eu falei, nossa, essa agora lascou. Né? Então. Eu tinha uma pergunta para a professora Ivana, que eu acho que não dá mais tempo, porque eu acho que vai ficar só eu e ela aqui, né? Mas o porquê que é a barriga? O que é o monstro? Por que um professor de EAD vive na barriga do monstro, né? Por quê? Bom, Qual é o monstro? e antes de qualquer coisa, se quiser passar é silvanaleodoro@gmail.com, viu? E é assim, bem resumidamente, nós estamos falando de Dana Haraway, né? Então ela escreveu um manifesto na década de 80 chamado Manifesto Ciborgue. O ciborgue é uma figura que foi criada, né? Esse termo ciborgue ele foi criado na corrida espacial, assim, o que era necessário para alguém sobreviver no espaço. Né? Então, é aí que surge a ideia do ciborgue, né? Alguém que vai sobreviver numa condição absolutamente, né, diferente daqui. Aí Hollywood fez o resto, né? Criou filmes em que a ideia do ciborgue é alguém ou que já morreu, ou que passou por algum trauma, ele recebe algumas coisas, né? Guerra, né? O soldado. O soldado, né? Uma coisa aqui no peito, não sei o quê, aquele do soldado, que era horrível aquele filme, mas assim, que é alguém que vira uma máquina de matar, de defesa e tudo mais. Então essa é a ideia que a gente tem do ciborgue. Mas a Dana Haraway, ela vai falar lá na década de 80, basicamente o seguinte, olha, a gente está falando, ela é uma feminista, ela precursora do hacker feminismo, a mulher é fantástica, tá viva, responde e-mail que a gente manda para ela é maravilhosa. Então ela vai dizer assim, olha, o que o movimento feminista, que ali era a segunda onda do movimento, não sei o que, tem ondas, né? O que o movimento feminista hoje está fazendo, né? Está assim, buscando uma ideia do que é o feminino, do que representa o feminino. Então nós estamos brincando com as figuras binárias, homem, mulher, feminino, masculino. Falou, isso não me interessa. Falou, o mundo é trans. Por que ela diz que o mundo é trans? Porque ela é bióloga, né? A formação dela é de biologia. E ela olha para a natureza e vê uma série de circunstâncias trans. A mulher está dizendo isso na década de 80, né? Só que ela não pode, claramente, né? Tem algumas coisas. Então ela está propondo assim, que ficar nessa guerra de gêneros, de binarismo, vai levar... E o que é o mundo? Ela olha para o mundo, a época do Ronald Reagan, a gente tinha um medo do telefone vermelho, da Terceira Guerra Mundial, a qualquer momento o mundo ia acabar. Quem é que vai dominar o espaço? Né? Assim, né? O perigo vem do Oriente. Né? 2025, sabe? Né? Esse é o cenário dos anos 80. E assim, um projeto militar do governo Reagan caríssimo, de controle, de não sei o que, não sei o que. Ela falou, gente, é disso que a gente tem que entender. Né? A tecnologia está aí, a tecnologia está acontecendo, né? As coisas estão... E a gente precisa lutar contra isso. E para lutar contra isso, a gente precisa conhecer isso. Aí que vem o hacker, né? Aquele que... Né? Inclusive, isso que aconteceu na TV Record essa semana, de entrar com uma transmissão, aconteceu na década de 80 numa TV londrina, né? De entrar uma transmissão... Ela vai propor muita essa aliança com os engenheiros de tecnologia e os movimentos sociais. Ela vai falar, se a gente não se apropriar dessas tecnologias de modo político, nós vamos perder. Nós já perdemos, né? Já perdemos. Já tem a indústria. Já perdemos. Se a gente ficar nessa ideia, né, do feminino, não que ela está negando, mas o feminino, como a mãe está dando natureza, rodando ao redor de uma fogueira, etc. Ela não está negando isso, mas ela está dizendo que consolidar o que é o feminino é uma oposição ao que é masculino. Então ela está dizendo, a gente está gastando muita tinta, muita caneta, muito papel para ficar falando sobre um mundo binário, né? Essa coisa... Vou falar disso quarta-feira à tarde. Quem quiser vir aí, quarta-feira à tarde, vou falar da rádio. E isso nasceu para mim porque eu falava muito que eu achava que o meu trabalho na EAD estava mudando tanto o meu corpo, para o bem e para o mal, o meu domínio da tecnologia mesmo, ali, o hardware, o software, e como isso estava impactando também na minha maneira de dar aula, quer dizer, na minha própria docência, assim, não dá para dizer que eu sou a mesma na frente de um computador, não sou, então você tem implicações aí, tanto no corpo quanto cognitivas mesmo. Na pandemia, a gente nadou assim, muito melhor, de braçada, em cima de professores que não tinham contato com... Para eles era mais sofrido dar aula no ensino remoto. A gente já estava numa outra pegada, a gente assim... Ou seja, o carro me modifica.
o computador me modifica, a gente tem uma interação. Então, e eu falava muito, olha, eu sinto que eu estou modificando, às vezes eu sinto que o teclado vai pegar fogo, o mouse vai de tanta coisa, e sabe, aquele trabalho que você pega um livro, você dá no computador e não sei o que, não sei o que. E aí um colega falou, por que você não leu o Manifesto Ciborgue? Né? Então, na hora que eu li, eu falei assim, a única maneira que a gente tem, da mesma forma que aquele ancestral propunha que o movimento feminista, né, deixasse de ser tecnofóbico, ela falou que isso não está ajudando em nada. Nós, professores, temos que deixar de ser tecnofóbicos. E tecnofílicos também. Tecnofílicos também. Ela vai dizer, você não pode nem ser tecnofílico nem tecnofóbico, você tem que pensar criticamente no contexto, sem tomar uma posição a priori em relação à tecnologia, entender qual tecnologia, para quê, quem ganha, quem perde. Então é sempre uma posição de avaliar. Afinal de contas, a ciência é uma tecnologia também, né? Assim, no sentido de que você tem, ela é construída, né? Ela tem narrativas, ela tem dono, ela tem, então tem uma série de um pensamento que a gente tem que tentar se desvencilhar um pouco dessa ideia que das caixinhas que a gente constrói. Então, assim, quando eu falei para os meus, é uma coisa que eu não abordo, né, dos meus professores, meus colegas professores serem ou não ciborgues. Primeiro é se entender nessa relação sem nem odiar, nem amar. Porque se você não pode achar que aquilo é uma coisa que muitas pessoas falam, veio para ajudar, veio para... como se fosse algo de fora, né? Algo que veio do espaço, assim, né? Caiu na nossa cabeça. Não, a gente é que construiu. Precisa entender quem está pagando, quem está financiando. Então, no caso do Estado, é muito fácil você fazendo o percurso de como é que foi a introdução dessa tecnologia, identificar o que ela está querendo. A gente não pode ser ingênuo, né? Não tem, então a gente também tem que conhecer bem para subverter, sabe? É que nem norma acadêmica. Você aprende tudo e depois você fala, eu vou descumprir, não vou fazer, né? Mas você pelo menos tem consciência do que você está fazendo, né? Se você quer chegar, enfim, você tem que conhecer para desconstruir um pouco essa ideia de que se eu sei como funciona e eu sei como o aluno opera, não adianta eu ficar nessa trincheira dizendo os alunos não vão fazer nada porque está tudo pronto. Não, eles precisam ser provocados para fazer também. A gente tem que tirar um pouco essa... né? E sempre subverter. Sempre. Toda oportunidade que a gente tiver de não fazer o que mandaram a gente fazer, está sendo gravado, a gente vai fazer. Eu vou desligar aqui, na verdade. Desculpa, a gente Não, tá ótimo. Cada um